Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta, bem-vindos a mais uma aula de Estatuto da Criança e Adolescente. Eu sou o professor Sandro Caldeira e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre medidas protetivas e medidas socioeducativas, tá bom? Tema aí bastante cobrado no nosso exame de ordem. Então se liga aí, presta atenção e qualquer dúvida, só falar aqui com a gente, tá bom? Pode mandar direct para mim no @Sandro Caldeira, eu vou responder você com o maior prazer. A gente começa então a falar aqui, joga na tela, medidas protetivas e medidas socioeducativas. A gente começa a falar sobre elas. Primeira coisa que a gente tem que saber, gente, é que medida protetiva e medida socioeducativa, certo? Quando nós falamos em medidas protetivas, essas medidas protetivas, elas são aplicáveis, né, para criança. Eu só posso aplicar medida protetiva, certo? Para criança é só medida protetiva. Deixa eu só voltar aqui. Para criança é só medida protetiva. Vamos colocar aqui, ó. Criança. Medida protetiva. Adolescente. Para adolescente eu tenho medida socioeducativa, mas a gente vai verificar também a possibilidade, eu vou mostrar isso daqui a pouco, de aplicar algumas medidas protetivas também para o adolescente, tá bom? Mas o importante é isso, para criança, eu só posso aplicar medida protetiva, que são aquelas do artigo 101 do ECA, tá bom? Vamos falar delas aqui um pouco. E o adolescente, em regra, é medida socioeducativa, podendo também aplicar algumas medidas protetivas ali também cumulamente para ele, tá bom? Agora, volta aqui comigo, pergunta para você é a seguinte. Nós falamos aqui de medida protetiva, medida socioeducativa. Na parte de medida socioeducativa, porque a protetiva não tem sentido perguntar isso, as medidas socioeducativas são medidas que vão ser aplicadas para o adolescente, lembrando disso então, né? Medida socioeducativa é só para adolescente, infrator. Essas medidas socioeducativas aplicadas para o adolescente, elas estão sujeitas a prazo prescricional? Sim ou não, né? Estão sujeitas ou não? Na realidade, isso sempre foi um tema muito discutido, né? Mas o que a gente tem aqui é que, na realidade, as medidas socioeducativas, elas estão sujeitas sim a prazo prescricional. Isso foi uma súmula que veio editada pelo STJ e a gente coloca aí na tela para você agora. A súmula 338 do STJ diz lá, a prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Lembrando que hoje em dia, de acordo com o novo acordo ortográfico, socioeducativa é tudo junto, sem acento, né? Socioeducativa, tudo junto. Aqui eu transcrevi para você da forma que está no enunciado do STJ, 338, que era a antiga forma de se escrever isso, tá bom? Agora, se você escrever em algum lugar, é socioeducativa junto e sem acento, fechou? Agora, vimos então que elas estão sujeitas a prazo prescricional. E eu coloco para você aqui o seguinte, as medidas protetivas são as elencadas, como eu falei para você, no 101. Só para a gente ter uma noção de como é que elas funcionam, né? Quais são as espécies de medidas protetivas, eu tenho aqui, por exemplo, ó, encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. 2. Orientação, apoio e acompanhamento temporários. 3. Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino. 4. Inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente. 5. Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programa de acolhimento familiar e a colocação em família substituta, certo? Essas, então, são as medidas protetivas. Vem cá comigo, ó. Agora, essas caem, mas não são tão cobradas. Agora, as que realmente são cobradas são as medidas socioeducativas. Essas são importantes e vale a pena você pegar e dar uma lida nesses artigos, tá bom? Lê o nosso material aqui do Vem Passa, mas dá uma lida também no texto legal e assistir a nossa aula, claro, né? A gente tem então aqui o seguinte, quais são as medidas socioeducativas, né? As medidas socioeducativas estão elencadas no artigo 112 do Estatuto Menorista. Vamos fazer a leitura então delas e eu vou explicar, passar aqui com você uma por uma, fechou? Vamos lá então, artigo 112, nós temos o seguinte, quais são as medidas socioeducativas? Eu tenho a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer uma das previstas no 101, inciso 1 a 6. Ó, essa aqui são as medidas protetivas que eu falei para vocês que é possível aplicar também para o adolescente. A 101, incisos 1 a 6.
101, incisos 1 a 6, são essas aqui, ó. Vamos colocar ela. Ó, inciso 1, 2, 3, 4, 5, até aqui, ó. Essas eu posso aplicar. Essas 3 eu não posso aplicar para o adolescente infrator, tá bom? Acolhimento institucional não pode, acolhimento familiar não posso e família substituta eu não posso. Mas as outras eu posso acrescentar aqui para o adolescente infrator, junto aí com as medidas socioeducativas. Fechado? Vamos começar então a falar da primeira delas, a advertência. A gente lê e explica. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. A advertência, vem cá comigo, ó. Ela é a medida socioeducativa mais leve, mais branda que a gente tem. Eu não vou cercear a liberdade do adolescente. Ela consiste em quê? Numa admoestação verbal, que nada mais é do que dar uma chamada no adolescente. Adolescente, não faça mais isso, porque o negócio vai ficar ruim para você. Normalmente ela é aplicada quando o ato infracional é um ato infracional leve, o adolescente é a primeira vez que ele pratica o ato, ele tem uma família que vai repreendê-lo em casa, vai dar uma segurada, uma chamada nele, e aí então só essa advertência já vai surtir o efeito desejado, tá bom? Mas é a mais leve de todas as medidas socioeducativas que nós temos previstas no Estatuto Menorista. A outra medida que nós temos, que já foi também cobrada na nossa prova, é a obrigação de reparar o dano, que tem previsão no artigo 116. Vamos lá comigo fazer uma leitura do 116. A gente pensa aqui o que é importante, ó. Em se tratando de ato infracional com reflexos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente restitua a coisa, promova o ressarcimento do dano ou, por outra forma, compense o prejuízo da vítima. Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra adequada. Então, o que é importante aqui na obrigação de reparar o dano? Vem cá comigo. Quando é que cabe? Isso já foi pergunta nossa de primeira fase. Quando é que cabe a obrigação de reparar o dano, que é uma medida socioeducativa prevista aqui no nosso Estatuto Menorista? Sempre que o ato infracional trouxer reflexos patrimoniais. E o que é isso, pessoal? Nada mais é do que trazer prejuízo. O ato infracional trouxe prejuízo para a vítima? Trouxe. Então é possível essa obrigação de reparar o dano feita pelo menor, ok? Atenção para isso. Se não tiver como, Sandro? Se não tiver como, a gente pode substituir, o juiz pode substituir por outra medida que seja adequada, tá certo? Isso é possível. Fechou? Agora, vamos à próxima medida socioeducativa, que é a prestação de serviços comunitários, com previsão no artigo 117 do ECA. Vamos lá então, ó, diz o seguinte: a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas, de interesse geral, por período não excedente a 6 meses. Então, circula aí que isso é importante. Junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Parágrafo único. As tarefas serão atribuídas conforme aptidões do adolescente, devendo ser cumpridas durante jornada máxima de 8 horas semanais, aos sábados, domingos e feriados, ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou a jornada normal de trabalho. Então, vem cá comigo que eu tenho duas questões importantes para a gente aqui. A primeira delas é saber o seguinte, olha, prazo máximo de duração da prestação de serviços à comunidade. O prazo máximo é de 6 meses, ok? Não pode ultrapassar 6 meses. Carga horária semanal máxima, são 8 horas semanais. Serão prestadas aos sábados, domingos e feriados. Posso em dia útil? Posso. Mas sendo em dia útil tem que ter atenção para não prejudicar nem o trabalho, nem a escola desse adolescente. Fechou? Então, esses são dois tópicos importantes. Anota então aí, prazo máximo, 6 meses. Carga horária máxima semanal, são 8 horas semanais prestadas aos sábados, domingos e feriados, de maneira a não prejudicar o trabalho, nem a escola desse menor. Fechado? Tranquilo, então, essa é a obrigação de parar o dano. Vamos para a nossa próxima medida socioeducativa que a gente tem, a liberdade assistida. Artigo 118 do nosso Estatuto Menorista diz lá o seguinte: a liberdade assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Parágrafo 1º. A autoridade designará a pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá ser recomendada por entidade ou programa de atendimento. A liberdade assistida será fixada pelo prazo mínimo de 6 meses, podendo a qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o MP e o defensor. Vem cá comigo, ó. Liberdade assistida é uma medida tranquilona também. Acaba lá, tá lá na audiência, o juiz vai lá e aplica essa medida, né, consistente em liberdade assistida. O adolescente vai embora para casa. O que vai acontecer? Ele vai para casa, vai levar a vida normal dele, e vai ter ali uma pessoa que é o agente orientador, é alguém determinado pelo juízo, normalmente aí é um assistente social, mas é alguém indicado, né, para que faça isso, que vai ficar ali no cangote do adolescente, vai ficar ali tipo
tipo encosto, vai ficar assim perto, ó, vai ficar do lado dele, né? Não fisicamente, né? Mas vai estar lá. E aí o que ele vai fazer? Vai na escola para saber como é que está o comportamento dele e as notas, frequência, vai no trabalho se ele trabalha para saber como é que está, vai na casa dele para saber como é que está, se ele está indo para casa direito, está dormindo em casa, não está aprontando nada, e disso tudo ele faz um relatório para o juiz, para que o juiz verifique como é que está sendo feita aí, se está cumprindo direito essa liberdade assistida. Atenção, porque aqui eu tenho um prazo, só que é o prazo mínimo. A lei estabelece para a liberdade assistida um prazo mínimo. O prazo mínimo também é um prazo de 6 meses, ok? Pode ser mais, Santo? Posso prorrogar mais de 6 meses? Claro que pode. O mínimo serão 6 meses. Posso ser mais que isso, tá bom? Então, esses são temas importantes aqui, tópicos importantes. Além disso, nós temos lá o seguinte, essa medida vai poder ser revogada, substituída, por qualquer outra a qualquer tempo, né? Mas para isso eu tenho que ouvir quem? Eu tenho que ouvir o agente orientador, eu tenho que ouvir o Ministério Público e ouvir o defensor também, esses 3 para poder fazer isso. Já foi cobrado na prova também, então atenção para essa questão. Falando que o Ministério Público não precisa ser ouvido, tem que ser ouvido também, tá certo? Atenção para isso então. Agora nós vamos falar da semi-liberdade. Semi-liberdade é tranquila, joga aí na tela para a gente ver o artigo 120, diz o seguinte, ó. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Esse é um tema importante, ó. Na semi-liberdade, ele é como se fosse, para você ter um paralelo, um regime semi-aberto, tá bom? O que é interessante aqui? É que o adolescente que está cumprindo a semi-liberdade, ele pode realizar atividades externas, fora do local onde ele está prestando a medida socioeducativa, independentemente de que haja autorização judicial. Ué, Sandro, como é que é isso então? Ele sai e vai embora? Não, vai ter que ter autorização do diretor lá, do responsável pelo estabelecimento onde ele está cumprindo a medida de semi-liberdade, tá bom? Outra questão importante em relação à semi-liberdade é que em relação a ela também eu vou aplicar todos os dispositivos que couberem ali afetos à internação. Então, eu vou falar agora de internação, que é a medida mais importante, mais cobrada na prova, e tudo que for aplicável para ela, a gente aplica também para a semi-liberdade, tá bom? Joga aí para a gente então agora, a gente falar sobre internação. Internação está no artigo 121 do nosso ECA. Diz lá o seguinte. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Vem cá comigo então, ó. Quando nós falamos aqui em princípios norteadores da internação, que é a medida socioeducativa mais grave que nós temos, porque ela vai cercear a liberdade do adolescente, o adolescente vai realmente ficar com a sua liberdade, ó, cerceada. Joga na tela aí pra gente. O adolescente, então, vai ficar aqui com a liberdade cerceada. Imagina, então, aqui o adolescente realmente vai ficar atrás das grades, né? Óbvio que ele não vai ficar feliz com isso, né, gente? Aí o que vai acontecer aqui? Em relação a essa questão do adolescente infrator, a gente tem que pensar no seguinte, ele vai ficar aqui internação. Essa internação, o que vai acontecer aqui para esse adolescente? Existem princípios que devem ser observados. Vem cá comigo, ó. Princípios que são observados para a internação. Eu tenho brevidade, eu tenho excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, quando eu falo em brevidade, é porque a internação tem que ser breve, tem que durar o menor tempo possível. Além disso, quando eu falo em excepcionalidade, ela é sempre excepcional. Eu vou buscar aplicá-la como última alternativa, né? Eu vou buscar alternativas menos graves, menos severas, por exemplo. Se o indivíduo foi lá e praticou uma injúria, um ato infracional análogo à injúria, eu vou aplicar uma internação para ele? Claro que não. Vou fazer o quê? Boto ali uma advertência, dependendo da situação, né? No máximo, uma liberdade assistida. Então, é uma situação que a gente tem que ter ponderação para isso. E, por fim, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É uma outra também, é outra aqui medida, né, que a gente observa também, outro princípio que a gente observa. Vamos lá, então, joga na tela para a gente pegar os princípios norteadores da internação. Ó. Princípios eu tenho brevidade, eu tenho excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Respeito menor, respeita ele, porque ele é uma pessoa que está em desenvolvimento, tá bom? Não me diga para quê, mas ele está em desenvolvimento. Agora, vamos aqui então, a internação comporta prazo determinado? Se cai um troço desse na prova, pessoal, cai um negócio desse na prova, perguntando, a internação comporta prazo determinado? E aí, comporta ou não comporta? O que você está dizendo? Sim ou não? Sim? Não é. A internação, gente, na realidade,
não comporta prazo determinado. Ué, Sandro, mas eu sei que ela não pode ultrapassar 3 anos, como é que não tem prazo determinado? É verdade. Mas atenção para isso, né? A gente tem aqui o seguinte, a internação, ela não comporta prazo determinado. Então, você está dizendo aí, joga na tela, ó. Eu tenho aqui, a internação comporta prazo determinado? Claro que não, só que não, né? Na realidade, o que vai acontecer? Vem cá comigo, ó, quando a lei coloca que a internação, lá no artigo 121 do ECA, ela bota aqui o seguinte, joga na tela para a gente poder ver aqui o texto com o pessoal. Parágrafo segundo. A medida de internação não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Parágrafo terceiro. Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá 3 anos. Então eu tenho aqui o seguinte, ó. Quando parece que esses dois parágrafos do artigo 121 são contraditórios, se chocam, mas não tem nada disso. São parágrafos que se complementam. Vamos desembolar isso da tua cabeça? Vem cá comigo, ó. Quando está lá no parágrafo 1º dizendo que a internação não comporta prazo determinado, significa o seguinte, que o juiz, quando ele prolata a sentença aplicando a medida socioeducativa de internação para o menor, ele não diz quanto tempo esse menor vai ficar em internação. Ele não vai colocar isso, ele não diz quanto tempo. Ele só aplica a internação. Como eu sei que a internação tem que ser breve, serão feitas reavaliações desse adolescente, no máximo a cada 6 meses, ok? Para verificar se mantém na internação ou se tira da internação, certo? Então isso tem que ser feito, analisada essa questão, ok? E aí, o que vai acontecer aqui? Nessas reavaliações, fez a primeira, fez a segunda, mantém ele internado, fez a terceira, mantém internado. E vai fazendo porque ele não melhorou nada, não está ajudando em nada para ele isso. Viu que não tá, né, não surtiu efeito, ele está mais revoltado ainda. E aí o que vai acontecer? Vai ser feita novas reavaliações até chegar ao período de 3 anos. Chegou 3 anos, ele não pode mais ficar internado, ele tem que ser desinternado. Ou indo embora, vai com Deus, ou então aplica uma outra medida, transfere ele para uma outra medida, uma semi-liberdade, uma liberdade assistida. Então, isso aqui vai depender muito da situação. O que é importante é saber que não tem prazo determinado. Onde que não tem? Na sentença. E eu sei que ela não pode ultrapassar 3 anos. Uma vez determinada a internação, não tem prazo, lembra disso, né? Eu sei que ela não pode ultrapassar o período de 3 anos. Fechado? Atenção para essa questão, ok? Outra questão importante que a gente fazer que é o seguinte. Joga aí na tela para a gente ver, isso só foi questão na prova. É o parágrafo 5º. A liberação da internação é compulsória aos 21 anos de idade. Opa, como assim, Sandro? Aos 21 anos de idade, a pessoa já é maior há muito tempo, já é maior de idade com 18 anos. Então, como é que eu vou aplicar a internação até 21? É uma hipótese excepcional. Lembra que eu falei, a gente falou em uma outra aula, lá no artigo 2º do parágrafo único, que eu vou poder aplicar excepcionalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente para situações que a lei prevê expressamente? Para os indivíduos maiores de 18 e menores de 21? Então, esse é um exemplo. Eu vou poder aplicar a internação para sujeitos entre 18 e 21 anos de idade, mas desde que ele tenha cometido ato infracional quando ele era menor de idade, ok? Aí eu tenho essa possibilidade aqui de aplicar, ele praticou ato infracional quando estava lá com 17 anos e uns quebrados, e aí teve o processo socioeducativo, quando veio a sentença da internação para ele já estava com 18 anos. E aí? Vai cumprir a internação ou não vai? Claro que vai. Qual é o prazo? Não tem prazo, mas ele vai cumprir, ele vai poder ficar internado no máximo 3 anos, ok? Ah, Sandro, e se ele for pego com 20 anos de idade? Ele fugiu, né? Digamos que ele fugiu, e aí peguei ele lá com 20 anos de idade, e aí ele bota ele para cumprir a internação. Quanto tempo de internação ele vai cumprir? Ele vai cumprir no máximo 1 ano aí, porque ele não pode ultrapassar 21 anos, de 21 anos ele tem que ser liberado, compulsoriamente, tá bom? Então atenção para essa questão, fechou? Agora, uma outra questão que a gente coloca aqui são em que situações eu posso aplicar a internação, tá bom? O artigo 122 traz isso pra gente, que já foi questão também cobrada pra gente no nosso exame de ordem de primeira fase. Coloca o 122 pra gente poder fazer uma leitura. Quando é que eu posso aplicar a internação aqui então, hein? A internação, deixa eu mudar a cor, só poderá ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa, então atos com violência ou grave ameaça. 2, por reiteração no cometimento de outras infrações graves. E 3, por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta, ok? Em relação ao item 3, ao inciso 3, é importante a gente destacar aqui,
pelo seguinte: descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. O que eu tenho aqui? Imagina comigo, ó, vem cá. Imagina que eu tenho a seguinte situação. Foi aplicada uma medida socioeducativa para o adolescente, digamos uma prestação de serviço à comunidade. E aí o adolescente vai lá e fala o seguinte para o juiz: eu não vou cumprir. O juiz não manda em mim, minha mãe não manda em mim, meu pai não manda em mim, eu não mando em mim, ninguém manda em mim. É aquele adolescente revoltado, rebelde, e injustificadamente ele não cumpre nada. O que o juiz vai fazer? Ah, você não vai então, adolescente, você não vai cumprir a prestação de serviços que eu determinei para você, não é isso? O que ele faz então? Ele vai lá como sanção pelo descumprimento injustificado e reiterado desse adolescente de uma medida anteriormente imposta, que nesse exemplo foi a prestação de serviços comunitários. Ele faz o quê? Aplica essa internação para o adolescente. Aqui essa hipótese de internação aplicada em razão do descumprimento reiterado e injustificado de uma medida anteriormente imposta é a chamada internação-sanção. A gente tem aqui, ó, joga aí na tela para o pessoal ver, né? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Internação-sanção. A internação-sanção é essa internação do artigo 122, inciso 3, do ECA, ok? O que é importante aqui para essa internação-sanção? Essa internação-sanção, ela não pode ultrapassar o prazo de 3 meses. Atenção para isso, tá? São 3 meses que eu tenho aqui essa internação. Coloca aqui para a gente ver, ó, 3 meses, tá ok? São 3 meses. Então, para a gente recapitular, eu tenho 3 espécies de internação. Eu tenho internação internação antes da sentença. Eu tenho a internação antes da sentença, vai durar o quê? No prazo máximo de 45 dias. Eu tenho a internação medida socioeducativa, vai durar no máximo 3 anos. E tenho a internação sanção do 122.3, que vai durar no máximo 3 meses, ok? Vem cá comigo então. Essas são as espécies de internação que nós temos. Onde é que está esse prazo? Falando, Sandro, que não vai durar mais que 3 meses. Está no parágrafo 1º do 122, ok? Está lá no parágrafo 1º do artigo 122 do nosso Estatuto Menorista. Galerinha, a gente está aqui fechando também a nossa aula, mas antes eu quero colocar para você aqui o seguinte: nós temos também, dentro do Jeito Legal de Estudar Direito, paródia também jurídica para te ajudar na memorização. Tem várias que você pode encontrar todas lá no meu site sandrocordeiro.com. Coloca lá, você vai lá na parte Cantando Direito Penal, você vai encontrar, pode fazer o download, baixar todos, ficar ouvindo no seu celular até a dar a prova. Tá bom? Tem de penal, de processo, leis especiais para te ajudar na memorização. E aqui, aproveita também e se inscreve lá no meu canal do YouTube, né? Vamos colocar aqui também. Vamos fazer, né, a propaganda. E aí você vai lá no YouTube, Professor Sandro Caldeira. Clica lá, se inscreve, clica no sininho. Toda semana tem vídeo novo para você, tá bom? A gente aqui do Vem Que Passa tem muita coisa para você, tá bom? Então entra lá e a música de hoje é o nosso funk do ECA, né? O nosso funk do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente poder fechar nossa aula com chave de ouro, né? Comigo. E essa música é uma paródia daquela música de uma funkeira aqui do Rio, Tremendo Vacilão da Perla, certo? E ela tá na nossa paródia junto, cantando também, tá legal? Vamos então curtir um pouquinho, aprendendo aí a nossa matéria de ECA para você. Solta aí o nosso funk do ECA. Vai lá, pessoal. Eu sou criança, adolescente, crime não posso praticar. Sou inimputável, mas se mato gente, por ato infracional vão me enquadrar. Se for flagrante de adolescente, auto de apreensão irá lavrar. Mas se for criança, é diferente. Pro conselho tutelar é só mandar. Pra criança eu aplico medida protetiva, já pro adolescente é a
ação educativa. Se quer investigar histórias, ai ai, auto de investigação de ato infracional. Tira, tchuru, tira, tchuru, é CRA. Tira, tchuru, é CRA. Pro BBB oferecer a ação socioeducativa. São 5 dias menor apreendido e 15 dias se solta estiver. Se a liberdade é assistida, no mínimo 6 meses vai ficar. Se é semi-liberdade ou internação, 3 anos não pode ultrapassar. No recurso eu aplico as regras do CPC. Dispenso o preparo, não pago pra recorrer. Então preste atenção no que eu vou lhe falar. Cantando é que eu aprendo, é mais fácil de estudar. Tira, tchuru, é CRA. Tira, tchuru, é CRA. Tira, tchuru, é CRA. Tira, tchuru, é CRA. Assim é mole, hein, professor, de estudar. E não é que é mesmo, Perla? É isso aí, galera. Gostou? Gostou? Tchurá, tchuru. Legal? Então, ó, fica ouvindo isso aí, memoriza que tem vários temas importantes aqui, assuntos relevantes dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente que você pode pegar com o funk do ECA. Tá bom? Galera, foi um prazer enorme estar com vocês. Espero que você tenha curtido a aula de hoje. A gente se encontra na próxima aula. Foco na missão e a gente se vê. Até lá. Valeu!